Agora sim. Agora sim. Talvez Perfeito. o fone estava interferindo, né? Isso, tá. Agora a sua voz está clara. Tá ótimo. Maravilha. Priscila, Ai, que bom. de novo eu vou te agradecer Des- por ter aceito o convite. De novo. Você foi muito bacana comigo quando eu te convidei. Então, muito obrigado por você Obrigada. enriquecer aqui a nossa conversa. Eu queria começar perguntando para você o seguinte. Onde você mora hoje? Em que lugar de Santa Catarina? E onde você trabalha? Em que cidade? Eu tanto trabalho como moro em Mafra, Santa Catarina. É Ah, bem no Mafra. norte do estado, aqui divisa com o Paraná, né? Até por isso que eu venho do Paraná, porque é uma cidade próxima, né? Ah, sim, sim. E você está com quantos anos? Desculpa te perguntar. 41. 41. Ah, nova, nova. E com que idade que você iniciou sua transição? Na verdade, eu iniciei bem exato, não sei, mas eu acredito que faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei aquela coisa da hormonização por conta, de aquela loucura da injetável, da Perlutan, sabe? Aí depois de uns anos que daí eu fui procurar tratamento mesmo com endocrinologista, psicólogo, mas eu comecei como toda trans começa, com aquela loucura da injeção, né? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Ah, então você iniciou sua transição com beirando 30 anos, mais ou menos. Isso, mais ou Ah, que menos. ótimo, que ótimo. E me diz uma coisa, como é que foi a sua infância, assim? Quando é que você se entendeu como mulher? Isso foi próximo dos 30 anos ou você, quando criança, já se entendia? Como é que foi? Na verdade, olha, eu não sei nem dizer a idade, porque eu era tão pequena que eu nem posso dizer a idade. Eu acredito que talvez uns 5, 6 anos de idade. Só que a minha geração, né, como eu tô com mais de 40, a gente não tinha informação. Eu não conseguia me identificar como gay, sabe? Tipo assim, falava assim, se eu não conseguia me sentir como gay. E eu não sabia que existia uma forma de eu ser aquilo que eu sentia. Então você pegava a roupa da mãe, aquela coisa de sempre, mas assim, você não sabia que existia uma forma de você ser aquilo que você queria. Mas Tá, foi bem na infância, 5 anos, por aí. tá. E a sua família, seus pais, familiares, eles percebiam que tinha esse tipo de comportamento ou isso foi meio que passado batido? A minha mãe, umas vezes até me deu alguns flagros, assim, de pegar algumas coisas dela, de me pegar com roupa feminina, assim, mas ela não contava para o meu pai, né? Meu pai, assim, era uma pessoa mais rígida, então, na verdade, a minha mãe meio que sabia por cima, mas meu pai não, né? Tá. Então, justamente por esse medo, né, de uma represália, quando a gente, na minha geração, por exemplo, assim, a gente só ouvia falar das transformistas, né? Então, e mesmo assim aquilo era visto como uma coisa ruim, né? As pessoas falavam mal, os pais diziam assim, eu preferia ter um filho morto do que uma coisa assim. Então você mesmo se entendia como como se fosse uma coisa ruim, entende? Então você tentava não transparecer muito, porque não ia ser uma situação boa, né? Sim, sim, sim. Aí você foi crescendo, foi para a escola e como menino, né? Então, Com o você menino. não... Como menino. E sempre se imaginando, se entendendo como mulher. Então, foi um conflito, foi barra pesada. Sim, sempre aquele conflito, né? E aquela coisa, assim, se você se tivesse sozinha, tivesse uma oportunidade, você ia lá e botava a roupa da mãe, botava uma toalha, fazia um cabelão, aquela coisa sempre fantasiando, mas assim, sem jamais imaginar que tinha como resolver esse conflito, esse problema, né? Mas sempre, desde a infância, né, a gente tinha que esconder, né? Interessante que dependendo da geração, né? Nós, assim, acima de 40 anos, o conflito, além de não se entender no gênero, você também não tem como se identificar com outro gênero, né? Porque hoje eu vejo no consultório, hoje eu atendo meninas trans de 16, 17, 18 anos que os pais levam
e ela já sabe que ela é uma mulher, os pais já sabem que é uma mulher, e na sua época não, né? Na sua época nem você sabia o que que era isso, né? Não. Como eu falei, existia aquela coisa do gay, a coisa do transformista, mas assim, você não se identificava, né? Você pensava, você se sentia como mulher, mas não conseguia achar uma solução para aquilo, né? Não existia uma explicação hoje em dia. Mas você Você chegou a conhece, né? Oi, pode você falar. chegou a viver como você chegou a viver como gay assim, não? Na sua adolescência, Não. e você falou, não, eu não, também não. É uma coisa incrível. Tipo assim, eu não conseguia viver como gay, sabe? Tipo assim, na minha cabeça, aquela pessoa tinha que me ver como mulher. Eu não conseguia me aceitar, tipo assim, de viver como gay. Então, nem isso eu conseguia na minha vida, porque também era um conflito para mim. Como gay, não. Tá? E quando é que você entendeu quem você era? Quando é que você falou assim, putz, olha só, essa sou eu, acho que eu sou assim, eu sou uma mulher trans. Quando é que foi? Ah, eu acredito que também foi por essa fase aí, há uns 10, 12 anos atrás, Jura? que aí você começou. Sim, que aí eu comecei a ter acesso à informação, né, da internet, o que que era uma pessoa transgênero, o que que era, né, orientação sexual, identidade de gênero. Aí que eu fui entender realmente o que era e principalmente que eu fui entender que eu tinha como resolver esse conflito, que eu tinha como resolver essa situação, né? Até então, para mim, eu sempre fui meio extremista, tipo assim, ou eu era uma coisa ou não, sabe? Então, como eu não, até esse tempo eu não conseguia ser o que eu era, eu preferia não ser nada. Então, sabe? Sim, Uma decisão semi-radical. sim. E daí, os seus familiares, como é que foi? Quando você falou assim, eu sou uma mulher trans, foi difícil você contar para eles ou você nem chegou a sentar e falar assim, mãe, eu sou uma mulher trans? Na verdade, eu cheguei a sentar tanto com meu pai, com minha mãe, mas assim, depois que eu já tinha os laudos, assim, que, que eu já tinha passado por psicólogo, que eu já tinha um pouquinho de segurança para conseguir falar com eles, né? E foi uma coisa até que me surpreendeu bastante, porque o meu pai, assim, é uma pessoa mais rígida, mais autoritária. Eu esperava que da parte dele tivesse mais assim, uma versão, né? Bem no fim, ele foi uma pessoa que me tratou muito bem, me aceitou muito bem. A minha mãe não entendeu, mas foi a mãe teve aquela aceitação do coração, sabe? Tipo assim, eu te acolho como filho, como filha, mas ela não entende bem. Meu pai é um pouco mais esclarecido, então ele consegue entender um pouquinho mais, sabe? Mas os dois, assim, me surpreenderam. Mas em compensação, por exemplo, meu irmão, não. Meu irmão não me aceita, porque ele tem uma questão religiosa também, né? Mas, mas assim, tem bastante familiares que eu não tenho mais contato. Então, não é o mar de rosas só, né? Tipo assim, Sim. às vezes a pessoa olha uma pessoa trans e pensa, ai, que vida glamurosa, que coisa legal. Não, tem muita coisa difícil que você vai ter que batalhar, você vai ter que ter o teu acompanhamento psicológico para suportar, né? Sim, sim. Não muda, né, Priscila? Eu acho que em todas as famílias, toda mulher trans tem sempre uma história que se repete, que ela é melhor ou ela é pior de acordo com cada pessoa, mas nem sempre é mar de rosas, quer dizer, na maioria das vezes não é, né? Um mar de rosas, né? Eu conversei Infelizmente. com a Glamour Garcia, que ela é atriz, e ela disse a mesma coisa, assim, a mãe dela era psiquiatra, ela tinha um outro nível social, mas mesmo assim passa por muitas dificuldades, né? Muitos problemas, né? Agora, quando você conversou com a sua mãe, com o seu pai, você já tinha uma aparência mais feminina? Você já tinha começado uma transição física? Ou você ainda estava de cabelo curto, ainda estava com um biotipo mais no gênero masculino? Não, quando eu conversei com eles, eu já tava bem transicionada, né? Já tinha feito cirurgia facial, tudo, né? Ah, Inclusive, quando eu fiz essa cirurgia facial, eu menti. Eu falei que era um problema de saúde, né? Então, é,
até eu ter coragem de falar com eles. Mas, assim, quando eu falei para eles, eu já estava feminina, assim. Ah, Até sim. porque eu acho que ia gerar mais conflito ainda. Tá. Aí, mas você namorava com Eu acho que é eles? o entendimento. Oi, não. Ah, tá. Entendi. E assim, Priscila, e a polícia? Quando é que surgiu na sua vida? A polícia surgiu há bastante tempo. Eu já estou há 22 anos na Polícia Militar. Ah, Eu sim. entrei Então você entrou no gênero masculino. masculino, E que, masculino. que ano que foi? 98 que eu entrei. 98. Aí você fez prova, Masculina. fez a Trabalhei prova vários anos como homem. como homem e trabalhou em que cidade? Oi? Você trabalhou em que cidade? Na Desculpa. mesma cidade que você está hoje? Eu trabalhei em São Bento do Sul, trabalhei em Joinville, trabalhei em Canoinhas, trabalhei em vários batalhões, na verdade. E, por último, acabei vindo para a Mafra por causa da minha família. Meus pais estão mais perto, né? Mas, assim, eu trabalhei em várias unidades, né? Tá. Agora Na verdade, conta Oi, pra gente como é que pode foi falar. essa sua transição dentro de um ambiente que a gente imagina ser um ambiente extremamente rígido, machista, conservador. Conta pra gente, todo mundo tem essa curiosidade de saber como é que você conseguiu vencer dentro da polícia, como é que você conseguiu ser aceita, o que você fez? Olha, assim, na verdade, eu acho que foi um misto de coisas, né? Em primeiro lugar, eu tinha uma relação de amizade, de companheirismo com os meus colegas muito grande, sabe? Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito bem aceita dentro da minha corporação. E, e a maioria deles, quando souberam que eu ia realizar essa transição, mandaram, a maioria deles mandou mensagens de apoio. Foi bem surpreendente. Eu jamais imaginava que ia ter a repercussão tão positiva como teve, né? Também teve um lado positivo da minha unidade que o, o comandante da nossa região, ele chamou uma doutora em sexualidade e orientação e fez uma palestra com todo o efetivo, né? Então teve uma preparação. Eu me afastei durante um tempo, então aí depois que eu voltei, não foi aquela coisa impactante do dia para a noite, né? E assim, Entendi. eu trabalhei em várias unidades, eu trabalhei em grupo tático, eu trabalhei na Força Nacional. Então, como policial, eu tinha uma história muito forte dentro da unidade de respeito. O pessoal sempre me admirou como profissional, sabe? Acho que foi uma somatória de todas essas coisas aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, quando você completou a sua transição, você foi transferida para você chegar em Mafra já como Priscila ou você ficou na mesma unidade? Eu estava em Mafra há 4 anos, na verdade, já. Eu permaneci na mesma unidade, apenas eu me afastei durante alguns meses, acho que deu em torno de 5, 6 meses. E aí eu voltei, né, já como gênero feminino. Inclusive até foi impactante assim para alguns porque eu nunca fui uma pessoa assim muito aberta de ficar expondo a minha vida, né? Para uma boa parte do pessoal foi meio um susto assim, né? Eles não imaginavam, né? Porque, que nem eu falei, eu sempre tive um histórico de ser um policial é, operacional, que estava sempre na rua, né, na linha de frente, então foi um pouco assustador, assim, pro pessoal, mas teve um impacto positivo, sim. Tá, tá. E hoje, como é que é a sua leitura com relação ao seu trabalho? Porque muda muita coisa, né, Priscila? Muda muita coisa. Com hormônios, a forma como você enxerga o mundo ela muda, né? Como é que é hoje a sua leitura dentro da polícia e como é que é hoje o seu trabalho lá dentro? O que que mudou? Antes você fazia e hoje você não faz mais? Uma coisa que eu percebi é que você ser do gênero feminino, a tua voz ativa é menor. Tipo assim, eu percebi assim que antes eu era mais ouvida, sabe? Tipo assim, como mulher, todo mundo escuta, 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 mas deixa pra lá, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu senti de impacto, assim.
Você não percebe assim que é por maldade, mas você percebe que as pessoas, que os colegas assim, parece que a tua opinião já não conta tanto, né? Eu acho que é uma coisa meio do machismo, né? Isso eu Cultural, percebi, né? né? Sim. E o fato da harmonização, isso é uma coisa que eu percebi muito comigo ao longo dos anos, que te dá um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de empatia, né? Eu acabei me tornando uma pessoa um pouco mais assim, mais calma, assim, nesse aspecto, né? Antigamente você ia para a rua e chegou a ter enfrentamento de tiro, de porrada, de ter que algemar alguém. Sim, várias vezes. Inclusive, corri risco de vida várias vezes, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa dentro da corporação. Todo curso que aparecia, eu fazia. Eu sempre estava na linha de frente, né? E hoje? Até porque, até porque, tipo assim, é um ideal, é uma coisa que eu acredito, sabe? Apesar de algumas pessoas terem uma visão da polícia militar como agressiva, a gente faz muita coisa boa, a gente está sempre se arriscando, a gente está tentando ajudar a sociedade sempre, né? A maioria de nós é comprometido com a causa, sabe? Hoje você faz o mesmo trabalho que você fazia antes, não? Na verdade, eu tô trabalhando interna agora, Interno. mas foi também isso por causa de uma questão de documentação minha, que ela foi retificada de forma errada dentro da minha unidade. Então, eu estou esperando essa, essa, essa documentação ser acertada para que eu possa voltar para a rua. A princípio, eles me prometeram que eu volto à minha função. Eu sempre trabalhei como comandante de policiamento, né? O que gerenciava o pessoal na rua, né? Essa era a minha função, comandante de policiamento. Eu espero voltar para ela, né? Tá, tá. E o que que você tinha antes que hoje você não tem mais? O que que a Priscila trouxe para você? E o que que a Priscila tirou de você? Já que eu estou te fazendo essa pergunta porque você iniciou a sua transição depois dos 30. E você teve uma oportunidade, talvez, que poucas pessoas têm, de permanecer no mesmo emprego, no mesmo trabalho e vivenciar os dois gêneros naquela mesma situação. Então, por isso que eu estou te perguntando, o que que a Priscila tirou de você e o que que a Priscila trouxe para você? Olha, para dizer assim que eu acho que infelizmente eu posso dizer mais o que foi tirado de mim do que foi agregado, sabe? Jura? É, eu acho, eu acho que sim, no sentido das pessoas, assim. Tinha muitas pessoas, assim, que eram próximas a mim, que se afastaram bastante, assim, né? Não dentro do trabalho. Dentro do trabalho, por incrível que pareça, foi onde eu tive menos situações de preconceito, mas fora do trabalho, muitos familiares, muitos amigos meus próximos, inclusive que de alguma forma ou outra eu ajudei, nessas pessoas acabaram virando as costas para mim, né? Então, eu posso dizer que a principal coisa que a Priscila me tirou foi essas pessoas, assim, né? Mas também, por outro lado, eu acho que ela abriu, né, a oportunidade de eu conhecer quem realmente essas pessoas eram, né? Que realmente elas não se importavam comigo, né? Porque foi o que eu sinto, né? E o que eu agreguei é a liberdade, né? Isso eu não posso negar. Tipo assim, eu sou outra pessoa, eu sou feliz. Eu antes não tinha paz. Tipo assim, eu deitava pensando na minha transição, na minha possibilidade de ser eu. Eu acordava pensando nisso daí, eu não tinha paz. Então, eu acho que a maior coisa que eu posso dizer assim que agregou para mim foi a paz. Eu tô em paz comigo mesmo, eu tô feliz comigo mesmo. Eu acho que isso não tem preço. Perfeito. Uma pergunta íntima. Já casou? Tá namorando? Encalhada. Jura? Eu tenho, eu tenho dois gatos só que eu cuido ali, É, mais nada, eu tô encalhada. é Mas sabe o mesmo? que que é também? Sabe o que que é, doutor? Assim, ó, para nós trans, eu acho que muitas trans vão se identificar com o que eu falo. É, muitos homens encaram a gente como um fetiche, sabe? É difícil um homem que se aproxime de você, que veja você como uma mulher, como um ser humano. Ele pode estar numa relação ruim, ele pode estar sofrendo, mas você sempre vai ser a outra, você sempre vai ser, né, deixado em segundo plano.
Então, isso comparando vai fazendo que você também fique com o pé atrás, sabe? Não vou dizer que eu não estou aberta, assim, a relacionamento. Claro, todo mundo quer ser feliz, mas, assim, você percebe que para nós é mais difícil. Sim, sim, sim. Posso estar A gente errado, pelo chega... menos para mim. Não, não, é o que eu ouço na maioria das vezes das minhas pacientes também, né? Agora existe, eu acho que talvez, sim, lógico, eu vou falar sem propriedade, né? Mas eu talvez tenha uma luz no fim do túnel, né? Por pessoas como você, né? Quanto mais pessoas de destaque a gente tiver, seja ela nas artes, na música, na polícia, ou o que for, uma cabeleireira, uma médica. Eu já operei médica, eu já operei dentista, eu já operei procurador da República. Você não tem noção de quem eu já operei nesses anos todos. E sempre uma história que se repete, né? Mas a força que vocês têm, a capacidade que vocês têm de passar por cima de muita coisa, porque é algo, como você mesmo falou, você traz desde muito pequena, então isso eu acho que cria um pouco de uma casca, né, Priscila? E você acaba ficando meio resistente, né? E a pessoa não consegue meio que chegar em você logo de cara, É, né? Eu acho que é um mecanismo que vocês criam, né? eu acho que essa situação da casca, ela é muito verdade, sabe? Porque às vezes você vê pessoas reclamando assim de coisa tão pequena, se queixando de coisas assim tão pequenas assim, e você pensa, nossa, se, claro, cada um acredita que seu problema é pior que o outro, né? Mas assim, comparado com o que a gente viveu, muita coisa que as pessoas reclamam é fichinha, sabe? Então, mas eu sempre tentei tirar isso como uma coisa que me fortalecesse, né? Sim. E, e como eu estava falando, essa minha exposição, eu não tenho lucro nenhum com ela, eu não tenho objetivo nenhum com ela. Por exemplo, eu criei um Instagram esses dias atrás porque alguém sugeriu que seria interessante para divulgar a minha causa, mas eu nem redes sociais, assim, não é uma coisa que eu curto, sabe? Mas essa exposição ela é importante para empoderar as nossas meninas, os nossos meninos, né? Inclusive, eu tenho recebido bastante mensagens dos homens trans perguntando: como faço para entrar no meio militar? Até porque o homem trans tem mais aquela coisa da afirmação da masculinidade dele, né? Perfeito, Então, perfeito. tem sido muito legal essa troca, você poder ajudar essas pessoas a ter uma esperança, sabe? Então, isso é o que me move, dar esperança para as pessoas como eu. E que nem o doutor falou, assim, é, a gente espera que para o futuro as pessoas enxerguem a gente diferente, né? A partir do momento que a gente está dentro das profissões que antes a gente não tinha possibilidade, né? Que a gente seja mais respeitada com tudo isso, né? Por isso é importante que a gente ocupe esses postos, né? Perfeito. Priscila, você é fantástica. Perfeito. A sua fala é perfeita. É uma inspiração para muita gente. Eu tenho certeza que muita gente, depois de ouvir você, vai levantar agora, vai bater no peito e vai passar por cima de muita coisa. Gente, a gente vai acabar. Daqui a pouco o Instagram vai Ai, que acabar. pena. Eu queria pedir para vocês Eu, fazerem um print aqui, fazer uma foto nossa e vocês divulgarem isso aí. Eu vou fazer uma pose aqui. A Priscila faz uma pose aí. Deixa eu tirar aqui os comentários. Vou desativar o comentário. Pronto. Façam os prints e marque a Priscila, me marque, vai divulgando isso aí, porque a história da Priscila merece ser passada adiante. Vamos fazer uma pose, cara de foto. Pronto. Perfeito. Deixa eu ativar o comentário de novo aqui. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. eu queria, em primeiro lugar, também pedir desculpa pelo início da live ali que deu todo esse problema. Foi uma pena ali que no começo deu esse problema meu com a minha internet e, né, eu até Não, fiquei preocupada porque foi um compromisso que eu assumi, eu gosto de honrar com os meus compromissos, sabe? que Mas isso? afinal ainda deu certo. Eu ia te buscar em casa se você não viesse numa live comigo. Eu ia te buscar em casa. Mas você tinha que conversar comigo, você tinha que passar essa sua história para servir de inspiração. Você deve conhecer muitas histórias muito tristes, né? Muito difíceis. E eu acho que você abrindo o seu Instagram, você tendo um Facebook,
Eu acho que muita gente vai chegar até você, muita gente vai contar as histórias. E eu tenho certeza que você gostaria de ter uma Priscila antigamente para você se inspirar. Eu tenho certeza, se você tivesse Com uma certeza. Priscila, você ia olhar e ia falar assim, caramba, Tinha, a Priscila está tinha aqui, então feito muito eu posso antes. ter. Então, assim, você Exatamente. vai ser inspiração de todo mundo, né? E todas podem entender, precisam entender que não é só... Você não precisa ser uma mulher que somente E, faz programa, que somente fica com profissões que são profissões mais humildes, mas nada contra. Você pode fazer o seu programa, você pode fazer o que você quer, desde que seja uma opção para você, né, Priscila? Você precisa ter uma é, opção. Não pode ser falta de opção, não é isso? o que eu queria também, assim, só lembrar rapidinho, é que as últimas conquistas que a gente teve, principalmente no meio da justiça, no meio legal, tem favorecido muito a gente, né? Então, assim, eu queria deixar um recado para as meninas trans, para os homens trans, assim, ó, retifiquem seus nomes, mudem seus documentos, porque esses direitos que foram conseguidos através do STF podem ser mudados, né? Então, daqui a pouco surge um outro projeto do governo, que a gente sabe que até existe em andamento. Daqui a pouco essa situação fica mais difícil, né? A gente sabe como antes era complicado para você mudar um nome, gênero. Então, pessoal assim que não fez, faça, corra atrás, mude documento, até para essa questão de entrar num concurso público com o gênero que você se identifica, vai facilitar muito. Para mim, me ajudou muito dentro da minha aceitação, a parte legal de eu ter meus documentos certificados. Só um lembrete assim que eu queria deixar. Maravilha, Priscila. Nós temos 1 minuto, então. Se despede Que do pessoal, pena, que eu também vou me despedir. E a uma gente encerra pena. por aqui. Eu queria agradecer quem acompanhou, pedir desculpa por ter sido tão breve, né, ter dado todos esses problemas. E quem quiser tirar dúvidas, quiser conversar, eu estou sempre à disposição. Eu criei um Instagram só para isso, só para poder tentar ajudar vocês. E a Perfeito. minha vida é essa, ajudar. Perfeito. Só isso. Priscila, posso te convidar para um outro dia aqui, para a gente ficar mais tempo conversando? Ai, seria muito bom, porque eu tô até me sentindo mal de não ter conseguido. Não, que isso. É, Vamos marcar para a semana que vem de novo. Eu vou te chamar no privado. Se você tiver um tempo a semana que vem, a gente senta e bate um outro sim, papo mais tempo. Tá bom? inclusive eu tô de férias agora, tá bem tranquilo para mim, seria Perfeito. bem fácil. Eu te chamo amanhã para Estou a gente disposta. conversar já. Para a gente marcar para a Tá semana bom, que vem. Beijo para tá você. bom. Parabéns pela pessoa que você é. Tá? Nos falamos de novo em breve. Obrigada. Tchau. Fique com Deus. Gente, um Tá abraço bom, para vocês. obrigada. Tchau, Tchau. tchau.